Papos de Vendas RS, mais um episódio, mais uma história para contar. Hoje eu quero contar uma história sobre advocacia. Vamos tirar as nossas dúvidas sobre advocacia, tudo. Trouxe e convidei um amigo meu aqui. Rodolfo, que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Te prepara que eu vou te explorar. Vamos lá. No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, da EAV TV. E inscreva-se no nosso canal lá, dê o seu like lá. Inscreva-se no YouTube, Papos de Vendas RS. Vamos lá, Rodolfo. Cara, eu sempre tive curiosidade, nós sempre falamos sobre muitas coisas, né? Mas eu sempre tive curiosidade de saber como é que começou a tua vida lá atrás. Cara, por que advogado? Por que advogado? Não sei. Mas eu quero saber lá atrás, tá? Não sei. Não sei? Não sei. Boa. Não, tô brincando. Quer que eu chame os... Não precisa. O que acontece? Vamos lá. Primeiro eu sou natural do Rio de Janeiro, de Niterói. Sim. E tudo. Como criança, sempre pratiquei muito esporte, aquelas coisas, e tinha em mente fazer educação física. Tinha posto na cabeça, fazer educação física. Me mudei para o Rio Grande do Sul, por força da transferência do meu pai no trabalho. E continuei estudando, terminei os estudos e fui fazer o vestibular para educação física, na URGS. Por uma questão eu não fui aprovado. Tinha na época uma eliminação e tal. Acho que, se não me engano, foi prova de geografia, eu tinha que ter tirado um mínimo, eu tirei um ponto a menos do mínimo. Te perguntaram onde era o Rio de Janeiro e tu não soube. Eu acho que eu não lembrei na hora. Aí eu não sei o que me deu, eu falei, vou fazer direito. Não tenho nenhum advogado na família, não tem nada. Sempre gostei de ler, sempre gostei de me manter informado. Comecei a fazer a faculdade, com o terceiro semestre comecei a fazer estágio e estou aí até hoje. Já faz 19 anos formado, já lidando com a advocacia há 23, 24 anos e na correria de sempre. Advogado que não corre não é advogado. O que a tua família falou na época? Não, minha família apoiou bastante. Apoiou bastante? Bastante. Meu pai que achou estranho, porque meu irmão era jogador de futebol, eu sempre pratiquei esporte na escola e tudo, e todo mundo achou que eu fosse seguir o caminho da educação física, e eu não sei, até hoje eu confesso para você que o que me deu de estalo, mas foi uma coisa que hoje eu digo que eu fiz o certo, eu fui para o caminho que eu gostaria de ir, de repente, sem saber que era esse caminho. Quanto tempo tu descobriu que deu certo? Faz muito tempo ou não? Acho que no primeiro dia que eu entrei na faculdade. Sério? Eu me identifiquei tanto com a faculdade, com a coisa, eu gosto muito de conversar, você sabe, eu converso com todo mundo, brinco com todo mundo, e o direito é aquela coisa pessoal, né? Você atende o cliente, você vira amigo, muitos clientes viraram amigos, né? Então, acho que essa coisa da relação pessoal que trouxe essa ideia meio que por acaso. Por acaso. Né? E não penso em largar, fiz pós-graduação. Não vai querer largar o troço agora, né? Não, mas já tem gente que larga bastante. Sério? Tem muito advogado que está largando. Eu quero saber sobre isso. Por quê? Larga vários motivos. O principal financeiro, eu acredito, né? Porque a pessoa que se forma advogado tem que ter em mente, antes de 10, 15 anos, você não consegue se estabilizar. Claro, a não ser que você tenha não é sorte, né? Também é trabalho e que você esteja no lugar certo na hora certa. Senão, tu tem que galgar bastante. Te formou? Me formei, beleza pura, tá canudinho na mão. E agora? Continuei estudando. Fui fazer pós-graduação, depois fiz escola de magistratura para fazer concurso. Fiz o concurso, cheguei a passar na primeira fase no concurso em Curitiba. Depois vi que não era tanto o que eu queria. Sim. Né? Gostaria, mas não era aquela coisa assim apaixonante. E segui na advocacia e tô indo até hoje aí, não reclamo. Reclamo do cansaço, reclamo da correria, mas é aquele reclamar de... Você reclama, mas está satisfeito ao mesmo tempo. Está fazendo o que gosta. Lá na tua época, Rodolfo, a necessidade financeira, quando tu teve teu canudo na mão, o que eu faço? Vou montar um escritório. Montei um escritório. Foi isso que tu pensou? Montei o escritório por auxílio total do meu pai e da minha mãe. Foi o pai trocínio e a mãe trocínio. Desde o aluguel de uma sala, eu quero ser advogado, cara. desde uma mesa e tudo, e comecei, fui indo devagarinho, fui galgando, né? Claro. Conhece um, conhece outro, um cliente, e a questão do advogado é muita confiança, né, Fernando? Sim. Tem clientes que, quando eu era, esses dias, o meu primeiro cliente entrou em contato de novo para fazer um processo comigo. Olha só, cara. Então foi até uma surpresa. Anos depois. Foi uma surpresa que ele tinha meu telefone, que eu já tinha alterado.
E ele foi atrás de mim porque gostou, aí eu até brinquei com ele, pô, você tem consciência que você foi o meu primeiro cliente? Ele não sabia, mas agora fiquei feliz que agora eu vou continuar a ser o seu cliente. Pô, isso é um troféu, né? É um troféu, né? É a questão da relação pessoal, né? Sim. Que a gente vai construindo. Tá, aí te formou. E o que tu te especializou? Eu me especializei no primeiro momento... Ou tu virou uma metralhadora? Não. No direito não dá para virar metralhadora. Quem quer abraçar o mundo não consegue abraçar. Não adianta o advogado dizer, eu sou especialista nisso, naquilo outro. Não vai. O direito é muito dinâmico. Você tem que tentar manter o foco e tentar seguir aquela linha. Claro, tem variações, porque o direito em si é muito, além de dinâmico, é muito parecido às áreas. Só que você tem que se focar e se especializar. Tá? Eu, quando era estagiário, eu fui ser estagiário num departamento jurídico de uma grande imobiliária. Tá? E conhecendo ali, trabalhando, fiquei nessa parte do ramo do direito imobiliário, conheci um dos donos do escritório, que me ensinou muito na justiça do trabalho e me fez dar aquele estalo. Eu quero ser advogado trabalhista. Vamos para a área trabalhista. Aí fiz trabalho de conclusão, não, fiz estágio no direito do trabalho, Sim. Fiz a prova da OAB para direito do trabalho, depois fiz pós-graduação, fiz escola de magistratura e concomitante a isso, que a gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente não pode só também abrir uma porta e deixar as outras fechadas. Uhum. Continuei na área de direito imobiliário, onde eu estou até hoje. Por acidente também. A minha vida tem sido, às vezes, uns acidentes bem interessantes, né? Muito bem-vindos. Muito bem-vindos, né? Não tem planejamento. Tu sabe, Rodolfo, que eu fui 15 anos na revista Isto É. Na realidade, a minha carreira de vendas, necessariamente, eu comecei em revista, assinatura de revista. Não era mole vender, Não era fácil vender. Tu ia para uma cidade do interior que não conhecia ninguém, e aí, cara, horrível. Mas necessariamente me gerou muitos conhecimentos. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre aprendi contigo. Uhum. Até nos meus erros, todos nós erramos. Aí, tu sabe que na minha equipe de venda, cara, tinha 4 advogados vendendo assinatura de revista. Entendi. O que eu ouvi deles era assim, cara, não me adaptei. Isso é verdade ou não? Bastante. O direito é ame ou deixe. Se você não gosta da coisa, não adianta. Primeira coisa que eu acho que o advogado tem que ter, a empatia. E tem que saber lidar com o cliente. O advogado, por vezes, acaba sendo psicólogo. Tanto que na faculdade, eu lembro muito, a gente teve uma cadeira de psicologia do direito, e quando você começa mais novo, o que eu quero com psicologia, Hoje eu vejo o quão importante foi aquela cadeira, os ensinamentos que você acaba usando muito. Você ouve mais, você tem que saber ouvir. Isso é outra coisa do advogado. É como tudo na vida, né? Em qualquer profissão, né? Tem que saber ouvir e principalmente saber filtrar. Porque o cliente está ali, ele está ávido por aquela informação, ele acha que ele tem o direito 100%, por vezes ele tem 100% do direito, por vezes não. E a pessoa tem que saber, o advogado tem que saber receber aquela informação, processar, de preferência eu tenho por hábito tentar sempre atender no mínimo mais de uma vez a mesma pessoa, porque hoje ela me conta uma situação por um parâmetro. No dia seguinte ela vem conversar comigo para trazer um documento, já não é o mesmo. Então você tem que saber cruzar as informações que a própria pessoa te passou. Senão você acaba indo, olha, eu vou me abraçar com essa história do cliente no primeiro momento. Tu vai pela situação dele e daqui a pouco tu tem uma perda garantida ali na frente, né? Isso. E principalmente surpresa no processo. Então o ideal é que você sempre converse mais de uma vez, que na primeira vez a pessoa está meio tensa também, olha, poxa, está buscando direito, você conversa, olha, por aqui, ali e tal. Na segunda a pessoa já está mais descontraída, já pega a confiança, já solta mais e acaba aí você, peraí, nesse ponto aqui você me colocou anteriormente que era assim, agora você está me colocando dessa outra forma. Qual é a forma? Para a gente poder, porque assim, o ideal, tá, sempre aprendi com os meus professores ao longo do tempo, você tem que ser o mais sucinto e objetivo possível, desde que você tenha embasamento. Quem não tem embasamento, enrola, infelizmente. O conceito que eu vejo, não é todos, evidentemente, tá? Mas o conceito que eu vejo é a enrolação, né, cara? Infelizmente. Eu me lembro que naquela época da editora, cara, toda a minha equipe de vendas botou no pau. Uhum. Todas. Eu tinha 70 vendedores. Sim. Quando a revista resolveu fazer, tirou nós como funcionários, que eu era funcionário da revista, Sim. 15 anos funcionário.
Eles fizeram uma sacanagem legal também, né? Mas vai lá, não vem ao caso. E todos entraram na justiça. E eu me lembro que eu ouvia das pessoas que, cobra isso, cobra aquilo, cobra aquele outro, cobra aquele outro. Ou seja, tu levava uma ação para um advogado fazer e aquele cara enfiava o que tinha direito. Tinha direito. Hoje é diferente, né? Hoje já não é assim. É diferente também muito por força da legislação, né? Tato. Que antigamente o que se fazia? A gente brincava que o advogado ia e pedia todo o alfabeto de pedidos. Chegava, peço isso, aquilo outro, porque não havia condenação da parte em pagamento de honorários para outra parte. Então, a pessoa, o empregado, ele ia, eu vou entrar com uma ação contra o Fernando. Tá? Não, eu pedia... não, cara. Entra pra ele lá, cara. Tá bom. Eu pedia todos os pedidos. Tudo que pudesse eu fazia de pedido. Chegava ali, tinha uma condenação, eu ganhava apenas um pedido, ficava por isso mesmo. Hoje não. Hoje a pessoa, como reclamante, vamos lá, o autor da ação, por exemplo, na reclamatória trabalhista, eu peço diversos pedidos. Se eu não ganhar, eu vou ter que pagar. Há exceções, claro, mas a maioria das vezes eu preciso pagar os honorários do outro advogado. Então isso deu uma segurada, enxugou um pouco a reclamatória trabalhista e, principalmente, tirou bastante gente que era o aventureiro na reclamatória trabalhista. Tinha vezes que você via processo que a pessoa trabalhou 20 dias e entra com uma ação pedindo como se tivesse trabalhado anos. Coitado das empresas. E sempre levava alguma coisa, né? Não, nem sempre. Isso é um pouco de lenda urbana. É lenda urbana? É um pouco lenda urbana, sim. É? Tá? E principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um judiciário muito forte, muito bem embasado, são muito técnicos. Se eu te contar histórias que acontecem no Rio, por exemplo, você vai ficar de cabelo em pé. Eu já fiz audiência onde foi feita toda a audiência, todo o procedimento, toda a situação. No final da audiência não houve acordo, ia ser marcada uma nova audiência. Aí eu estou esperando para assinar a ata. Aí a pessoa que conduziu a audiência até então era a juíza, né? Pelo menos se portava como tal. Olha, não, vocês deixem a ata aqui que eu vou levar para a doutora amanhã assinar. Como assim? Não, eu sou a assistente dela. Meu Deus! Isso faz muito tempo, mas isso é o judiciário. Agora deu, e no Rio Grande do Sul você não vê isso. Eu, pelo menos, nesses 20 anos, eu nunca vi o judiciário aqui no Rio Grande do Sul, até porque o gaúcho em si, né? O gaúcho tem muito hábito de requerer seu direito. Então, o gaúcho sempre é mais combativo, entra com ação e tudo. Os outros estados é um pouco mais tranquilo. No Rio, as pessoas tentam sempre dar aquela arrumada. Não, e só chega arrumava as cadeiras. Só chega no processo quando a coisa está muito feia. Rodolfo, e aquela época que tu tinha os colegas e tu sabia que os colegas agiam dessa forma. O que pensava disso? Pô, chegou um cara lá, tá me cobrando uma ação lá, vamos pedir tudo que tem direito. Pô, tu tendo consciência que tu não vai ganhar. Porque quando eu acredito que tenha sido assim, tá? Sim. Quando tu estudou, quando tu te formou, quando tu teve a cadeira daquilo ali, te falaram, as coisas não funcionam dessa forma, funcionam assim. Sim. As pessoas, naquela época, as pessoas faziam isso por quê? Acho que por desconhecimento também. E eu te digo assim, até os dias de hoje, eu às vezes perco ações, como eu brinco, deixo de fazer por não concordar e entender que o pedido que a pessoa está fazendo isso é muito não é importante, plausível. Tá? Isso é muito importante. E aparece bastante, assim, as pessoas. Mas também tem muita gente que chega para você de uma forma, eu quero pedir tudo, você conversa, a pessoa entende. Não, realmente. Eu entendo que eu não tenho. O senhor me mostrou que eu não tenho esse direito, eu só tenho esse aqui. Vamos pedir só esse aqui, vamos ficar nisso aqui, porque isso aqui eu consigo comprovar e pronto. Tu sabe que quando eu saí da editora, eu fui o único que não coloquei na justiça, a editora Teresa. E por quê? Porque a minha índole não era essa. Consciência. Eu achei que eles me pagaram. É verdade que eles fizeram uma sacanagem muito forte comigo, entendeu? Que no futuro, depois, eu tive problemas por causa disso, que a minha rescisão de contrato, quando eu tinha 70 vendedores, era uma. O valor da minha rescisão era uma. Quando eles me deram, eu fui o último a ser demitido. A minha rescisão de contrato foi lá para baixo, que era a média, aquela dos 6 meses, né? Isso. Tá, e aquilo foi lá para baixo. Bom, eu comprava uma casa na época, quando saiu a história da Editora 3,
Sabe que a Editora 3 teve uma história Sim, pesada, né? sim. Quando saiu a história da Editora 3, que ela tinha que ia demitir todo mundo, transformar em ME, assim, e ela começou a demitir e aí foi indo. Aí eu fui o último a ser demitido. Eu comprava uma casa ali na cidade de Jardim, ali, só para te ter uma ideia, a casa pronta, o cara se candidatou a vereador lá, o deputado, e não ganhou. Tava as telhas todinhas do lado do muro, a casa com o muro, com o portão pronto já, só tinha que botar eletrônico, Sim. mas estava no lugar, e botar as telhas para cima e pintar. As janelas do local, etc. Tal. Dava 10 mil na época. Só para te ter uma ideia. Quando a Isto É me mandou embora, me demitiu, eu comprei a minha casa aí no condomínio, ali depois, Sim. entendeu? Eu fiquei devendo 25 anos, eu botei um buggy, uma moto e um Monza. Troquei por uma caminhonete, da Fiat lá, eu esqueci o nome dela, mas vamos lá. E 3 linhas de telefone para comprar a minha casa. Enquanto que a rescisão daquela... Então, esse foi o único porém que eu tive da Isto É. Mas, aí teve um vendedor que chegou e disse para mim assim, Fernando, tu não tá botando a justiça, né? Pois é, tá tirando dos teus filhos. Não deixa de ser. Aí eu tinha feito uma busca num advogado lá e disse até, o cara pediu para... não, a tua rescisão de contrato, na época, dava 480 mil, mais ou menos. Aí ele pede um monte de coisa que eu não tinha direito. Eu não fui... Quando eu fui para a empresa, aí por isso que eu vejo hoje as empresas quebrando, cara. Entendeu? Quando eu fui para a empresa, ó, te ofereço isso, ok? Sim. Tá? Ok, é isso aí. Se porventura eu da empresa não te pagar aquilo que eu prometi, aí eu concordo plenamente. Claro. Agora, fora isso, não. Aí eu te pergunto o seguinte, na cabeça do advogado, tu é sabedor disso? Na maioria das vezes, a experiência te ajuda, mas é aquela coisa principal, o fator preponderante, a relação pessoal. Você tem que saber entender, identificar, e muitas vezes é falta de informação também. Claro que tem situações que a pessoa quer forçar, quer fazer, mas muita é falta de informação. E eu vejo agora que, ao longo do tempo, uma coisa muito interessante, eu vejo que as empresas de pouco maior porte, ou algumas pequenas que estão fazendo, eles andam investindo muito na pessoa do recursos humanos, o RH. Isso é muito importante para uma prevenção de reclamatória futura. Ah, legal isso. Porque antigamente, o próprio dono chegava ali, vou te contratar, aproveitando o teu exemplo, vou te dar esse direito, esse, aí não paga, aí depois, não, o RH vai chegar, um RH forte tem que chegar para o dono da empresa, né? Agora o CEO, dizer o seguinte, olha, isso aqui, para você fazer esse tipo de proposta que você vai fazer para o seu futuro empregado, você vai ter esse custo. Se você quiser arcar com este custo, você pode fazer. Senão, você vai ter problema lá na frente. E eu tenho visto que muita gente, assim, eu tenho relação com muita gente de recursos humanos. Eu lembro até agora já deve ser uma senhora, ela era meia idade quando eu comecei a trabalhar, e ela era de um RH, e ela brincava comigo, ela me ensinou muito. E ela brincava, eu estou ensinando advogado? Claro que está. Eu não sei de recursos humanos. Você não sabe da legislação do direito. Mas a legislação do teu dia a dia eu quero aprender com você, porque eu não sei e eu não tive na faculdade. E triste ilusão a pessoa achar que na faculdade você vai sair advogado. Você não sai advogado. Você sai na linha de ser um advogado. Cabe a você estudar, prosseguir, principalmente observar. E mais ainda, você aprender e apreender o que o outro advogado está fazendo no processo. Eu, no meu começo, eu trabalhava muito representando a empresa. Tá? E como você disse, vinham pedidos esdrúxulos, vinham pedidos que por vezes eu não sabia me virar. O que eu fazia? Vamos lá, vamos procurar, vamos ver se esse advogado tem alguma ação do tipo que ele está fazendo aqui, como ele pede, como o outro colega defendeu, foi exitoso, não foi, isso aqui ele foi bem, só que eu acho que não é assim que eu faria a defesa. Então você tem que aprender e principalmente aprender. O direito não é uma receita de bolo. Você não pode chegar ali, um processo, você vai bater, vou botar isso aqui, vou botar no computador e deu. Quando eu comecei, a gente ia ver jurisprudência, eu peguei muito final, porque quando eu me formei, a internet já estava começando, mas eu peguei um finalzinho na época de estagiário, você precisava ver uma jurisprudência, você tinha que ir lá no Tribunal de Justiça, ir num setor de jurisprudência, chegar, pegava aquelas revistas e começava a procurar. Que show. Hoje você bota no Google ali, acabou. aparece várias jurisprudências, o último julgamento.
Morreu. Aparece o julgamento de ontem à noite, já está ali e tal, resolve. Então as pessoas andam achando que é muito receita de bolo. E muita gente está saindo da faculdade dessa ilusão. Vou advogar, tenho a minha carteira da OAB, agora eu sou o super-homem. Não, não é. O tempo vai te mostrar que não é. E isso necessariamente, Rodolfo, derruba muita gente, né? Muita gente. Sim, eu te falei, eu tinha 4 vendedores meus que eram 4 advogados. Inclusive um filho de... Como é que chama esse negócio? Não é embaixador, é do Estado aí. Promotor, procurador? Não. Daqui a pouco eu me lembro, esqueci. Entendeu? Eu era filho de um cara desse. Uhum. Entendeu? Porra, o cacife lá em cima. Mas esses dias eu peguei um Uber, tá? E conversando com um rapaz e tal, ele perguntou, o que o senhor faz? Eu sou advogado e tal. Aí ele, o senhor sabe que eu sou advogado também? Me formei há 5 anos e estou aqui no Uber agora. Eu falei, mas por que você está no Uber? Ele, olha, não consegui me colocar no mercado, tentei começar sozinho, fui fazendo. Os escritórios hoje, o mercado está saturado, tem muito advogado, está bastante saturado. Os valores que estão sendo praticados para pagar advogado está muito baixo, realmente. E ele disse, olha, para mim está compensando mais fazer Uber. Tu vê, cara. Aí o que eu vou dizer para ele? Não sei. Aí ele me perguntou, o que você fez? Olha, eu fui seguindo a vida. Fui seguindo, fui fazendo. E o princípio básico, eu brinco que eu sou xarope com isso, sou chato, eu sempre digo, é a relação pessoal. Relação interpessoal. Quando tu começou, os teus nãos, como é que foram? Como é que tu buscava, cara? Como é que... Me explica isso. O cara que está se formando advogado agora quer ouvir isso, tá? Como é que tu buscava um cliente, cara? É que, na realidade... Como é que eu vou vender a minha imagem, minha carteirinha da OAB aqui, como é que eu vou vender? É que na advocacia ainda é muito engessada. A OAB, não faço críticas à OAB, não vejo por esse lado, mas ela é muito ferrenha nessa coisa de prospecção de cliente. Agora que está, depois pandemia, esse período da pandemia, acho que abriu um pouco os horizontes da OAB, permitindo que os advogados façam uma espécie de propaganda um pouco mais velada, mas antigamente era muito... se você fizesse um panfleto para colocar na rua, mostrando o seu trabalho, você já tinha problemas com a ética, já tinha punição. E o advogado é igual ao médico. Você atendeu o primeiro, você pode ficar tranquilo, se você atender bem o primeiro, a cadeia vem. Né? A cadeia vem, né? Porque, imagina, qual a credibilidade que você tem se eu chego você como advogado e disse, Fernando, você tem algum processo para fazer? Aí você começa a pensar, poxa, teve lá, caiu alguma coisa em cima do meu carro no condomínio que alguém jogou da janela. O que eu posso fazer com isso? Qual a credibilidade que vai ter? Não tem. Então... Porra, que dificuldade, né? É muito por isso que a gente coloca. Hoje, quando eu ouvia isso no começo da carreira, no final da faculdade, olha, se prepara que você vai começar a ganhar um pouco mais de dinheiro para se manter um pouco melhor a partir de 15 anos de formado. 15? E eu sempre achei isso, não, é exagero. Eu te digo, hoje eu atesto. 10, 15 anos, os primeiros 5 anos... Nos dias de hoje, tu também daria esse daria, continuo dando o mesmo conselho. Que louco isso, tem que se preparar, é uma carreira a longo prazo. Claro, hoje a proporção de advogados no mercado ela é muito maior, mas também antigamente era. Só que hoje tem uma situação, hoje em dia, qualquer coisa que se faz, você bota na mídia social. Tem muito advogado, não é crítica, pelo contrário, as pessoas tem muitos advogados interessantes, você vai ver no Instagram, falando de assuntos, é muito legal. Eu paro para ver, eu aprendo também bastante. Tem que olhar. A gente aprende, daqui a pouco ele pegou um detalhe que a gente não observou, vou pegar isso aqui para mim. Claro. Ou fala alguma coisa, conhecimento, né? Isso aqui eu acho que não é dessa forma, mas também serviu como conhecimento. E lá no escritório tem os estagiários, esse dia eu estava brincando tem um estagiário no escritório que é muito bom, o rapaz vai ser um excelente advogado, e eu brinco com ele, cara, sabe qual é a tua maior qualidade? A tua maior qualidade é que você ouve muito mais do que você fala. Para o rapaz abrir a boca é um suplício, mas quando ele abre, sai coisas muito boas, porque ele primeiro ouviu, ele vai, ele pega, ele vê os processos e, principalmente, não critica. Não se critica a colega, não se critica a cliente, não está contente, olha, subestabelece o processo, pede para sair, chega, olha, não está dando, há uma incompatibilidade aqui e segue o seu rumo, vai procurar um outro colega e pronto. Que aí você não tem problema.
E eu digo para vocês assim... Gera credibilidade. Gera credibilidade. Então, aí, como você me perguntou antes ali, como é que o advogado prospecta cliente? Credibilidade. Ponto. Tá, mas como é que eu vou me mostrar, pô? Vai chegar. Você vai fazer... Na faculdade você vai ter relação, você vai conversar com um, vai conversar com o outro. E, principalmente, façam estágio. Vão sentir no começo da carreira... Antigamente a gente brincava, né? Vamos arrastar a barriga no balcão. Hoje não tem mais. Sim. Hoje é atendimento virtual. Mas vamos lá, vai conversar com um, vai conversar com o outro, pede informação para professor, pede orientação, vai buscar um estágio na área, que seja de meio turno. Vou te dar um exemplo, eu tenho um sobrinho meu que ele começou a estagiar no escritório com a gente lá, ele fez o vestibular da URGS, passou de primeiro, regresso do ensino do segundo grau, fez e antes de começar a faculdade ele foi fazer estágio lá no escritório. Aí ficou tal, tranquilo, quando ele começou a faculdade, aí quando ele começaram a ter as aulas, ele dizia para mim, poxa, o que acontece no escritório é muito além do que ele está dizendo aqui, o professor está me dizendo. Eu falei, você está vendo a vivência? O que importa é a vivência. Eu posso agradecer, porque eu fiz 2 estágios até hoje. Fiz um estágio num escritório que era de São Paulo, trabalhava com um banco, questão de financiamento de veículos. Sim. E depois eu trabalhei na auxiliadora predial, tá? Fazer um merchanzinho de graça para a auxiliadora. E eu aprendi muito lá, muito, porque além de você vivenciar a prática, que é muito importante, por exemplo, você como vendedor, como é que você aprendeu? Você foi observando, foi vendo os seus erros e foi catando as qualidades dos outros vendedores que estavam ao seu lado. Ó, isso aqui eu vou fazer porque é interessante, chamou a atenção do cliente. Sim, sempre isso aqui não pode fazer. E é aquela coisa, o advogado, aproveitando que a gente está próximo ao jockey, o advogado não pode ser igual o cavalo de corrida. Fechou o olho e olha em linha reta. Você tem que abrir teu plano. Tem que abrir o plano. Abrindo o plano, você vai e, principalmente, no começo você não tem muita escolha. O que aparecer, você tem que fazer. Eu já fiz processo criminal no começo de carreira. Porra. Fiz tributário, coisas que hoje em dia, se chegar para mim, olha, eu vou indicar um amigo, porque eu não tenho nem condição de fazer, que eu não lembro mais, não sei quais são os procedimentos. Tem uma ideia para conversar, uma conversa aqui informal, eu consigo conversar com você sobre direito penal. Mas essa seria sandice da minha parte, você ter um problema e me contratar para fazer área criminal. Se bobear, eu e você vamos presos juntos. Por quê? Por falta de perícia. Falta de perícia. Então, para que você não traga prejuízo ao cliente, o advogado tem que saber não. Tem que saber dizer, não, olha, isso aqui eu não sei fazer. E ter a humildade. Isso aqui eu não sei fazer e eu não posso fazer porque eu vou te prejudicar. E muitas vezes eu tive que fazer isso, faço, porque depois eu durmo tranquilo. O não na tua vida foi frequente? Bastante. Foi bastante? Bastante foi o aprendizado. Mas tu atribuiu esse não pela tua falta de conhecimento daquilo que pintou? Ou que tu tinha interesse de pender para um outro lado? Não, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Muita falta de conhecimento. Porque o direito é um campo muito amplo. Sim, é demais, né? É muita coisa. Por isso que a gente tem que se focar numa coisa. E ninguém é super-homem. Não adianta que você não vai conseguir atender uma área ou outra. Não tem. Claro, começo de carreira você dá uma improvisada. Desde que você se propõe a pesquisar, a correr atrás, verificar decisões para saber para que lado você vai. Não pode chegar simplesmente, não, ó, esse processo não eu pego. Olha, agora eu vou ver como é que eu vou fazer. Deixa eu te falar uma coisa sobre o pego. Como é que é a expectativa de recebimento disso, cara? Vamos lá, tu pegou uma ação lá, que maravilha, etc e tal, porque eu vejo os advogados com falta de grana. Sim. Entendeu? Falta de grana. Aí tu faz assim, pô, o cara não tem dinheiro? Não, não é que não tem dinheiro, ele tem dinheiro. Tem dinheiro a receber. Tem dinheiro a receber. Como é que vocês encaram isso, cara? Como é que essa expectativa do... Pô, eu imagino que seja uma expectativa que nem corretor de imóveis. É igual. Certo ou tá errado? É igual, não, tá certíssimo. Por isso que aquele ensinamento que eu tive antes, ó, vai começar a ganhar dinheiro daqui a 15 anos. Porque muita coisa você começa agora, você não sabe quando vai terminar, você não sabe o que você vai ganhar. Você gera uma expectativa, mas você não pode contar com aquilo. E eu brinco, eu só conto quando está na conta. Se não está na conta, não tem como contar. Daqui a pouco aparece uma impugnação, olha, tá para sair um alvará. Essa é a palavra que o advogado mais adora. Alvará.
que é por meio de um alvará que o dinheiro é liberado para o cliente que vai te pagar os honorários. Sim. Então, acho que a alegria da 99,9% dos advogados eu vi o despacho lá, espeça-se alvará e depois alvará expedido. Aí vem, agora a gente vai receber. Então, eu posso dar exemplo, eu tenho processo de 10 anos que eu não recebi ainda. Estou trabalhando há 10 anos e não recebi. 10 anos. 10, 15 anos. Ah, que louco isso, Rodolfo. Por isso que aquele começo do advogado... Para te manter uma vida, para te manter uma casa, para te manter filhos... É complicado. É muito complicado. No começo é muito complicado. Mas aí tu tem aquele troféu, né? Advocacia. Pô, o Rodolfo lá é advogado. Mas a imagem que passa a profissão, né? Sim. A profissão... O glamour da profissão. Real, exatamente, o glamour, exatamente. E o resto é diferente. E na faculdade, quando você entra, você acha, sou advogado, vou ser advogado, sou estagiário. Quando você pega a carteirinha de estagiário, então, é uma maravilha. Chega no fórum, uma carga de processo antigamente. E tirar o processo com aquela carteirinha, Sim. Aí o cara se sente todo vaidoso, né? Pô, tô quase ali, né? Hoje em dia você vê que é mais um passo, mais uma coisa. Tu sabe que eu tinha um vizinho, quando eu morava na Eduardo Prado, que ele era músico. E aí um dia lá, eu gostava muito dele. Ele era branco e casado com uma preta. Coisa mais querida a mulher dele, cara. Coisa mais querida, eu amava ela. E aí tinham 2 filhos. Ele tinha um Opala branco. Nossa. Um dia o Opala despencou, bateu lá embaixo. Bom, fez um estrago. Aí um dia ele disse para mim, Fernando, tô indo embora. Eu disse, cara, mas faz 2 anos que tu comprou aqui, o que acontece? Eu indo embora. Aí ele disse assim, Fernando, sabe o que é o patinho na lagoa? Eu disse, patinho na lagoa. Sim, é um pato dentro de uma lagoa. Pato dentro da lagoa, né? Tirado na lagoa. Eu sou que nem um pato, Fernando. Sério? Pô, tá por cima da carne seca, Sim. Não, né? Mas vai olhar minhas patinhas lá embaixo. Lá embaixo eu tô assim, o tempo todo. Pra mim, tá sereno em cima, né? E o mais difícil, é muito difícil você chegar em cima. E o pior ainda é você se manter. Então, essa situação do pato é aquilo. Você tá em cima, é aquela coisa, todo mundo vê a minha vitória, mas não vê o meu sacrifício para chegar até a vitória. Para chegar naquilo lá. E na advocacia tem muito disso. Tem muito disso. E com o aumento do mercado, com acho que todas as áreas de trabalho hoje em dia, a concorrência é muito grande. Então, acaba um pouco prostituindo o trabalho do advogado. É aquela coisa, a tendência do advogado que tem mais experiência, teoricamente, ele tem mais valor, porque ele tem mais bagagem. Não desmerecendo quem está começando, muito pelo contrário. Eu fui o que comecei... Pode dar um pé quente, né? Pode dar um pé quente e aquela coisa. Você, como cliente, você chega como cliente, sabe? Você vai conversar com um advogado que tem uma história de 10, 15, 20 anos de formado. E você vai conversar com uma pessoa, um homem, uma mulher, que tenha se formado há 1 ano. Esse que tem se formado há 1 ano, ele pode ser muito melhor do que esse que está há 20 anos. Ele pode ter batalhado mais pelo conhecimento, ter buscado mais pelo conhecimento. Mas qual te gera, a priori, mais credibilidade? O que está há mais tempo no mercado. E que é uma coisa, é um chute na lua, como eu brinco. Sim. É a mesma coisa o médico. Às vezes você diz, eu prefiro ir no médico, aquele médico mais velho, que tem mais experiência. Ele tem mais experiência de vida, mas ele se especializou, ele estudou ao longo desse tempo para ele manter o conhecimento dele com essa experiência. Essa é a questão. Essa é a questão. Hoje, o que tu diz para um cara que está se formando? Troca de profissão? Não. Nunca troca de profissão. Persevere. Perseverança que um dia você chega. Mais cedo ou mais tarde. Como é que eu faço isso, Rodolfo? Trabalha. Tá, vou trabalhar onde, cara? Eu vou oferecer meu produto para quem, cara? Vai começar. Você tem sempre um parente para começar. E olha que advogar para parente é complicado. Mas às vezes é a saída. Para você ter o teu cartão. Qual o teu cartão de visita como advogado? Olha, o advogado está fazendo meu processo lá. Não precisa necessariamente ganhar o processo, mas está lidando bem com o processo, está seguindo, não está deixando de cumprir os prazos direitinho. Pô, esse rapaz é responsável, vou acreditar nele. E eu tenho uma gratidão muito grande para as pessoas que eu cruzei pelo caminho. Eu considero meu amigo, uma pessoa muito legal, que ele se formou comigo,
mas ele trabalhava na empresa, que era da família. Ele foi o primeiro que acreditou em mim. Ele me chamou, foi meu primeiro cliente. Foi esse cliente. Ó, Rodolfo, toma aqui o processo. Toma aqui o processo. Vai começar. Estuda e vai. Comecei só com vou ele. te avisar, eu quero ganhar esse processo, tá? Por vezes, esse é o grande problema. As pessoas acham que vão ganhar. E também, por vezes, Fernando, você acha que você vai... Não é que o advogado que te prometer vitória, você sai correndo. Com certeza. O advogado tem que prometer, olha, isso tem uma expectativa de direito. É a fumaça do direito, como a gente brinca. Eu posso contar casos práticos. Teve uma vez que eu ingressei com 2 demandas iguais. Tá? Os processos são, na Justiça do Trabalho, são distribuídos por sorteio. Um caiu numa vara e o outro na outra. Um processo eu ganhei tudo, o outro eu não ganhei nada. Como é que eu explico para cliente que não ganhou? Cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma sentença. Aí, para minha surpresa, eram pessoas um pouco mais humildes, que uma ajudou a outra a conseguir um emprego, ajudou a conseguir o advogado. Essa que ganhou, chegou, doutor, vamos dividir o que eu ganhei com ela. Puta, que coisa linda isso. Isso eu vi uma vez na vida. Coisa linda. No meu começo de trajetória. E eu não sabia o que explicar. Imagina você começando apavorado. Poxa, por que uma eu ganhei contra a mesma empresa, trabalhavam juntas, mesmo horário e tudo, uma eu ganhei tudo e a outra não ganhei nada. E aí? Depois desse dia, o ditado, cada cabeça é uma sentença, ficou claro para mim. Perfeito. Ponto, fechou, não tem essa. Então você tem a pessoa, por isso que eu brinco, você tem uma expectativa de direito. Você não tem o direito reconhecido. Não, doutor, mas isso aqui é claro, está na lei. Está na lei. E aí? A lei vai ser interpretada da mesma forma? De forma literal? Nos dias de hoje, a legislação tem sido cumprida de forma literal? Com certeza não. Fica o questionamento. E para o advogado esse período está muito complicado. Porque você vai por uma linha que você está acostumado a ir por essa linha. Aí pega uma sentença, uma decisão extravagante. Você vai para o tribunal esperando uma situação diferente e se mantém. E aí? Isso que eu digo, eu brinco que eu sou um afortunado por advogar no Rio Grande do Sul. Porque o Tribunal do Rio Grande do Sul é muito bom, próximo aos demais. Legal que tem esse conceito, né? Você vê um carioca... Um carioca tendo um conceito desse aqui do Sul, né? E para as empresas hoje, Rodolfo, o que tu pensa? Falta muita organização. Falta muito RH. Falta muito RH. Tu aconselha que toda e qualquer empresa tem que ter Tem que ter uma consultoria em RH. É mais importante um RH do que um advogado. Do que pagar uma conta ali na frente, né? E plano de gestão. Falta muita gestão. A gente vê por empresas muito grandes aí, que por fora você olha, é uma potência. Quando você vai ter contato com o interno, você diz, meu pai do céu, o meu escritório sozinho, com uma tabela de Excel, é muito mais organizado, mesmo em proporção menor, do que uma empresa desse tamanho. Tu sabe que eu tenho conversado com muitas empresas e, cara, isso é uma verdade que tu está falando. Cara, a administração das empresas, a gestão das empresas, o CEO das empresas, não existem. Não. O CEO virou um ponto de propaganda, não de efetividade. Cara, eu vejo muita empresa quebrando por causa disso, cara. Já vi várias. Vamos lá, eu tenho 10 funcionários. Cara, como é que tu administra os teus 10 funcionários? O que tu faz para administrar os teus 10 funcionários? Vamos contratar um RH. Não, mas um RH é caro. O custo, você quer aumentar o meu custo, eu vou tirar um funcionário da minha produção para fazer um RH. Eu digo, tira 3 funcionários da produção e bota um RH que tu vai render muito mais. Sim, e não vai correr o risco de... E as pessoas não valorizam o pessoal do RH. Isso que é interessante. Aí a pessoa pensa, você está pensando só na área trabalhista. Não estou pensando na área trabalhista. Se você tem um RH forte, como eu brinco, você tem um funcionário forte. Você tendo um funcionário forte e tranquilo, ele vai render naquela tua área. Ele vai ser um bom vendedor, ele vai ser um bom pintor, ele vai ser um bom advogado de gestão. Sabe, Rodolfo, que eu tenho conhecido bastante sobre empresas e... Legal esse trabalho que eu estou fazendo, cara. Eu tenho visto cada coisa. Por exemplo, tu pega treinamento, cara. Não tem. Não tem. Eles acham, o proprietário da empresa, ele acha caro contratar uma empresa para ir lá ensinar o cara a dar um bom dia. E isso eu brinco contigo. Eu tive sorte que quando eu fui estagiário, eu recebia treinamento igual aos funcionários da empresa.
E muito foi meio me ajudou. pra lua, né? Fui. Nesse tipo de coisa, fui. Teu pai bocou o escritório. A mãe mobiliou o escritório. Professora de português, que muito interessada, que às vezes não conseguia pesquisar uma jurisprudência. Mãe, dá uma mão aí, deixa comigo. Ela vai para o computador e pesquisa para mim. E não é advogado. Ah, tu era... Bom. Mas fiz por onde? Não, tá certo, né? Compensou, né? Compensei. Compensou, né? Como eu digo, compensei com esforço a falta de conhecimento. Ah, perfeito aí. Cara, o que tu diz hoje, se tu tivesse em 2 minutos dizer o que tu diria para aquele cara que está saindo da faculdade hoje? Que caminho tu segue? Ô, Fernando, me formei, tá? Tá. Tô canudinho ali, tô torcida lá, família lá, tudo olhando, tô canudinho. Continua estudando. Eu acabei de estudar até agora, cara. Vai fazer uma pós-graduação. A pós-graduação não é o título. Eu tenho 2 pós-graduações e nem lembro o que eu tenho. Mas o que eu lembro da pós-graduação? Da sala de aula, do contato que eu fiz com os outros colegas, com os professores, que me geraram clientes. Me geraram amigos, me geraram clientes e, por fim, me geraram trabalho. E o conhecimento... E agora eu tenho um filho pequeno, situação, eu quero daqui a pouco, planejo, a minha esposa também é advogada, ela também planeja, a gente voltar a estudar, fazer uma pós-graduação. De vez em quando a minha esposa brinca, precisamos fazer uma pós-graduação. Aí eu brinco com ela, EAD eu não quero. E eu não consigo, porque eu tenho que ter aquela relação. Parece que aprende mais, né? Fora, você que aprende. Você claro, aprende hoje tá normal mais. O EAD, né? O EAD está normal hoje. Mas, cara, eu acho ele muito solitário, cara. É. Porque uma coisa é você ouvir o professor falando na televisão, outra coisa é você estar do lado do professor, aí quando acabou, você diz assim, professor, eu tive um processo assim há um tempo atrás, tal, como é que o senhor faria? Não, faz assim. Não faz assim. Olha, tive professores que de vez em quando encontram na rua, a gente começa a trocar ideia. Pô, como é que tu está fazendo isso? Pô, tu está na área imobiliária, e se acontecer isso, o que eu faço? Aí eu paro e penso, pô, fui aluno do cara, estou hoje ensinando para ele. E quando encontro, também sugo. Professor, você está nessa área aqui, o que eu faço aqui? Estou com uma dica. E de vez em quando eu pego o telefone e ligo. Engasguei aqui, o que eu faço? Para que lado eu vou? Vitória tua. Processo que tu venceu, que tu vibrou, chutou balde, chutou porta, todo processo que eu ganho, eu chuto porta. Beijou até o juiz. Todo processo. É? Todo processo é processo. Tem algum que te marcou, que te deixou eufórico? Em êxtase? Tem vários. Não, quero um. Não, senão eu vou passar a tarde toda contando então, aqui. vamos lá. Um. Tem um que a empresa estava condenada. Não, tem um melhor. Uma senhora comprou uma casa em Gramado e, por força de uma reclamatória trabalhista do antigo proprietário, ia perder o imóvel. Eita. Consegui, trabalhando junto com outro colega, conseguimos e liberamos ela de perder o imóvel. Esse foi Vitória. Esse foi uma vitória bem marcante, porque era uma coisa nova, era muito encrunhado, uma informação daqui, uma certidão dali mal colocada, mal pedida. Esse deu trabalho, mas quando saiu e transitou em julgado, quando terminou, não tinha mais o que fazer, deu para sentar na cadeira e dizer, consegui. Esse foi bastante marcante, esse foi legal. E uma derrota? Várias. Não, uma. Um processo pessoal. Uma derrota. Uma derrota. Cara, eu tinha certeza que eu estava lá. Um processo pessoal onde um caminhão de uma empresa me bateu, quase matou a mim, meu pai e minha mãe, indo para o enterro de um tio. Eita. E a empresa não prestou nenhum serviço, não indenizou, não fez nada. Ingressei com o processo, fizeram de tudo e não ganhei o processo. Valor baixo, mas pela situação de ter posto minha vida, meu pai e da minha mãe em risco. Essa é uma derrota que até hoje eu não consigo engolir. Faz parte. Machucou, né? Sim. Machucou, principalmente quando lida com... Machucou e tem um detalhe também, né, Rodolfo? Literalmente machucou. Eu acho que assim, tirou uma história, tirou uma lição daí, né? Muita. Depois daquele ali, eu peguei aí a história da experiência. Você pega... Exatamente. O advogado precavido vale mais do que o advogado sabido. Perfeito. Teu filho, tu vai trabalhar ele para essa função? Não vou. Porra, tua mulher é advogada, tu é advogado. E aí?
Eu vou trabalhar meu filho para que ele seja o que ele quiser. O que ele quiser, eu vou dar apoio. Se ele quiser ser advogado, eu vou ensinar, vou ajudar. Mas vai dar briga, porque santo de casa não faz milagre. Vai aprender com os professores, vai tomar cabeçada como eu tomei, vai conversar com a mãe. Na realidade, é a melhor escola que tem, né, cara? É o mercado, né? É ação, né? É ação. É ação, né? O bater a cabeça é o aprendizado. Tem muita gente, bati a cabeça e me fez doer. Não, aprendeu. Na hora você acha que doeu, depois você vê que aprendeu. Eu acho como tudo na vida, né, cara? É. Com tudo na vida a gente tem essa mesma proporção que a gente, cara, no primeiro momento é irritação ao extremo, Ao né? extremo. Depois você Mas para. depois que baixa, aí tu diz, pô, para um Baixa. pouquinho. Deve ser como o jogador que erra aquele gol na final do campeonato, fica louco depois. Não, peraí, por que eu errei? Não, peraí, eu não errei. O goleiro fechou o ângulo. Quando ele fechou o ângulo, eu pensei... Mais ou menos, né, ali... Rodolfo? É, mais ou menos. A gente pode falar nisso, né? Não, meu time não dá para falar atualmente. Meu time reza para não cair. Né? Eu conversei aqui com o Rodolfo Nunes de Souza, advogado, meu amigo, baita profissional. Valeu. Baita profissional. É um cara que tem muita coisa para ensinar para a gente. Assistam esse Papo de Vendas com ele, porque vai nos ensinar muitas coisas. Principalmente para quem está começando, né? Para quem está desenvolvendo essa carreira linda que é ser advogado. É. Né? No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, a EAVTV, tá certo? Inscreva-se no nosso canal do YouTube lá. Dê o seu like lá para assistir entrevistas e bate-papos que nem esse. Rodolfo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um abração aí. Tá, beleza pura.